Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Joel, professor de Física. Pessoal, a partir de agora, eu vou começar a disponibilizar para vocês algumas aulas gravadas, ok? Do nosso conteúdo da apostila, beleza? Tá? Eu vou deixar disponível para vocês essa aula gravada no grupo de vocês do WhatsApp e também vou fazer um link do YouTube para vocês também, quando quiserem, baixar essa aula, ok? Então, eu vou trabalhar com vocês agora dessa maneira, os conteúdos. Eu quero que vocês assistam a aula, tirem as dúvidas, peguem a apostila. Toda segunda-feira de manhã eu vou estar disponível para sanar as dúvidas de vocês, ok? As atividades, quando vocês também tiverem atividades para serem resolvidas, façam com calma, peguem a apostila, peguem essas aulas, ok? E vamos em frente, ok? As aulas aqui, algumas aulas serão mais curtas, outras um pouquinho mais extensas. Isso vai depender muito do conteúdo, ok? Então, espero que ajude bastante vocês a entender e a gente dar um andamento no conteúdo nesse momento aí que nós estamos agora de isolamento, beleza? Galera, dando continuidade, a parte final da apostila de vocês, ela trabalha sobre eletrostática. Qual apostila, professor? A apostila 14, eletrostática, está aqui na minha mão. Então, a aula está de acordo com a apostila de vocês, beleza? Então, eu vou dividir em pequenas aulas, ok? Os conteúdos. E a partir daí, vocês vão assistindo. Aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante, beleza? Então, é o seguinte, o primeiro conceito é conhecido como eletrostática com processos de eletrização, ou seja, formar a carga elétrica. Dentro da física, a última grande divisão de área na física é a eletricidade. Então, nós trabalhamos como se gera eletricidade, como se distribui eletricidade, como se calcula essa distribuição, como que essa eletricidade está relacionada ao planeta Terra, que é conhecido como magnetismo e o eletromagnetismo. Então, são 6 tópicos que nós vemos dentro de eletricidade. Então, hoje vocês vão começar a ver o primeiro tópico, que é como se cria a carga elétrica, de onde que surge a eletricidade, a carga elétrica, tá? Perante a física. Então, vamos lá, então. Então, eu coloquei algumas imagens para iniciar aqui, que são bem interessantes, que é um fenômeno da natureza, que são os relâmpagos e raios, que não são nada mais, nada menos do que cargas elétricas orientadas, cargas positivas e cargas negativas. Quando elas se unem, forma uma descarga elétrica, que nós conhecemos como os raios e relâmpagos, ok? Vamos começar a entender isso perante a física. Como que ocorre esse processo de eletrização? Então, a aula 1 são tópicos iniciais, que parte do nível atômico, que é essa figura que vocês têm aqui na esquerda, ok? E através dela, uma distribuição de eletricidade, como, por exemplo, eu coloquei aqui na direita, uma lâmpada. Então, vamos entender os conceitos iniciais, turma. Bom, tudo parte da estrutura atômica. Mas na química, nós sabemos que a estrutura atômica se baseia no átomo. Então, como que funciona o átomo, professor? No átomo nós temos o seu núcleo, com cargas positivas, conhecida como prótons, cargas neutras, com carga nula, conhecida como nêutrons, e, girando ao seu redor, elétrons, que são cargas fundamentais portadoras de sinal negativo, os elétrons. Então, este elétron, que é de principal importância dentro de um átomo, é o mesmo elétron da energia elétrica, mas é claro que não se retira esses elétrons dos átomos e se utiliza dentro da energia elétrica. Existem processos físicos que conseguem produzir uma grande quantidade de carga elétrica. Então, esse é o nosso fundamento, o nosso tópico inicial da aula de hoje. Então, é o seguinte, então nós temos o núcleo com prótons, com cargas fundamentais portadoras de carga positiva, os nêutrons com carga nula e os elétrons com carga negativa. Então, nós vamos trabalhar exclusivamente com os elétrons. Então, vamos entender. Carga elementar é
quantidade de carga elétrica. O que é uma carga elementar? O que é um próton e um elétron? E como que eu posso dar quantidade, ou seja, quantizar, dar um valor a essa respectiva quantidade de carga elétrica? Então, se baseia no seguinte: uma carga elétrica elementar, a gente representa aqui na letra E, se for um elétron. P, se for um próton. A gente trabalha com elétrons e prótons. O E, isso é uma constante, pessoal. Não se preocupe em decorar o que é constante. Vocês sabem, tudo que é constante é informado pelo professor no exercício. Então, a constante do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse Czinho maiúsculo é o que, professor? Coulomb, ok? Que é o Sistema Internacional de Unidades para Carga Elétrica, ok? Essa quantidade de carga elétrica de um corpo é dada por uma expressão matemática muito simples, que pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, ok? Tanto faz, ok? É igual. Por que mais ou menos? Mais prótons, menos elétrons. N é o número de partículas. Ah, eu tenho 1 milhão de elétrons. Eu tenho 20 mil prótons. É a letra N. E E, a carga elementar. Então, onde Q é a quantidade de carga elétrica, E é a carga elétrica elementar, que é essa aqui que está no comecinho do slide, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e mais ou menos pode ser prótons ou elétrons em excesso. Então, Q é igual a N vezes E. Positivo para próton, negativo para elétron. Então, definição. E como que funcionam os corpos? Os corpos podem ser das seguintes maneiras: um corpo neutro, um corpo nulo, um corpo positivo, um corpo negativo. Então, a gente vai começar a diferenciar. Os objetos materiais são formados por átomos, o que significa que eles são constituídos de elétrons, prótons e nêutrons. Então, um objeto neutro é o quê? Que não tem carga? Não, senhor. É o que tem o mesmo número de elétrons e prótons na sua constituição. Então, é um objeto neutro. Um corpo eletrizado ou eletricamente carregado apresenta um desequilíbrio, é um excesso. Se um corpo, um objeto, ele é positivo, significa o quê? Que ele tem excesso de prótons. Um corpo elétrico é negativo, significa que ele tem excesso de elétrons. Então, fique bem claro para vocês. Corpo neutro, positivo igual a negativo. Corpo positivo tem mais positivo do que negativo. Corpo negativo tem mais negativo do que positivo. Esse mais que eu estou comentando é o excesso. Então, para a gente entender. Objeto neutro e os corpos eletrizados. Beleza? Bom, olha aqui. Vamos ver um exemplo, então. Então, nós temos uma esfera com 4 pontinhos positivos, 4 prótons, e 4 pontinhos negativos, 4 elétrons. É claro que só pode ser um corpo neutro. A quantidade de positivo é igual à quantidade de negativo. O próximo, vamos ver. Eu tenho 3 pontos positivos e 2 pontos negativos. O que está em excesso? Positivo. Então, é um corpo carregado, eletrizado positivamente. Eu estou com 2 a mais, sendo positivo. E por último, vamos contar aqui também. Eu tenho 2 cargas positivas e 4 cargas negativas. O que está em excesso? Essas 2 cargas negativas. Então, um corpo eletrizado negativamente. Então, reforçando o que nós vimos no slide anterior. Corpo neutro, corpo positivo, corpo negativo. Beleza, pessoal? E por que a esfera? A esfera é a figura geométrica perfeita. Ela não tem lado, ela não tem aresta, ela não tem vértice. Então, significa o quê? Que as cargas elétricas vão estar amplamente distribuídas em sua superfície. Por isso que, geralmente, os exercícios sempre são representados por esferas. Só fica a dica para vocês. Ok?
Dando continuidade. Aí, ó, corpo neutro, tudo positivo igual ao negativo. Corpo positivo, mais positivo que negativo. Corpo negativo, mais negativo que positivo. Vou frisar bem isso para vocês. A partir daí, o princípio fundamental da eletrostática. O que é isso, professor? Corpos de sinais iguais se repelem. Positivo, positivo, negativo, negativo. Corpos de sinais diferentes se atraem. Positivo com negativo, negativo com positivo. Tá aí. Também conhecida como atração positivo-negativo. Repulsão positivo-positivo, negativo-negativo. Corpos se atraem ou corpos se repelem. Então, esse é o princípio fundamental da eletrostática. E aí? Então, foi vista essa caracterização dessas partículas elementares. A eletricidade ela se baseia no elétron, beleza? Como que eu posso ter os corpos, ok? Mas, dentre esses corpos, será que todos conduzem com grande facilidade carga elétrica? Não. Aí está o detalhe também na física. Existem os materiais condutores e os materiais isolantes. Então, vamos diferenciar um do outro, ok? Nos condutores, um ou mais dos elétrons nas camadas mais externas desses átomos, que constituem esse material, não estão firmemente presos aos núcleos. Estes elétrons são também chamados de elétrons livres. Esses elétrons livres, turma, são os mesmos elétrons estudados na ligação química, ok? Então, os materiais condutores geralmente são os materiais metálicos. Por que os materiais metálicos, professor? Por se partirem de ligações metálicas e alguns ligações iônicas, tá? A química então está dentro aqui dessa parte da física. E aqui eu coloquei os ímãs e os supercondutores. Hoje as tecnologias, cada vez mais evoluindo, trabalham-se muito em supercondutores. Exemplos de supercondutores são os materiais constituintes dos microchips de computadores, de celulares, de equipamentos eletrônicos, que têm a função específica de acelerar a velocidade dos pulsos elétricos dentro desses equipamentos que são específicos por memória e informação e rapidez de resposta, ok? São os supercondutores, ok? Então, um exemplinho aqui para nós entendermos. E nós temos os outros materiais, que são o contrário. O que eles são? Em outros materiais, como, por exemplo, borracha e vidro, os elétrons estão firmemente ligados aos núcleos. Esses materiais são chamados de isolantes. Tá aí, isolante. Cerâmicas também são isolantes. E aqui, galera, eu peguei um objeto que está na fiação elétrica, ok? Geralmente em alta tensão, ok? São solenoides de cerâmica. Para que servem eles? Para orientar a passagem de carga elétrica. Por quê, professor? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Um condutor é aquele que passa eletricidade. Não. Um condutor é aquele que facilita a passagem de corrente elétrica. Um isolante é aquele que impede? Não. Um isolante é aquele que dificulta a passagem de corrente elétrica. Condutor e isolante. Para ficar bem claro na cabeça de vocês. Beleza? Com isso, então, eu expliquei para vocês o tópico inicial de eletrostática. Da onde surge a carga elétrica, como que a gente pode quantizar, como que eu posso ter um valor e quais são os materiais que conduzem, que facilitam a condução, que dificultam a condução, como que eu posso classificar os meus materiais como nulos, neutros, positivos e negativos, ok? Galera, então vocês têm agora como atividade fazer a leitura da apostila 14, que é de eletrostática, da página 1 à página 6, que é esse conteúdo que eu estou trabalhando com vocês nessa primeira aula. E responder as atividades das páginas 7
E 10, ao final da nossa segunda aula, ok? Assistam essa primeira aula, tirem as dúvidas, façam a leitura, depois, no final, vocês vão fazer a atividade e eu vou estar disponível para auxiliar vocês, ok? Galera, espero que vocês tenham entendido, ok? Abraço e estamos aí para qualquer dúvida.